Bom dia na paz do Senhor. Hoje nós vamos comentar os salmos escritos por Davi, ou logo após o seu pecado, ou um tempinho depois, mas baseados no seu pecado. Sempre quando nós imaginamos o pecado de Davi, nós pensamos no Salmo 51, porque é o salmo mais conhecido dele em relação a pecado. Mas nós temos outros salmos que mostram ali a situação que ele passou, como ele se sentiu. E nós vamos começar com o Salmo 32. O Salmo 32 está escrito aqui, Masquil de Davi. Verifique na sua Bíblia o que está escrito. Aqui está escrito Masquil de Davi. E eu já expliquei que masquil tem um objetivo didático. Então, sempre quando nós encontrarmos algum salmo escrito masquil, é porque o salmo está se propondo a uma função didática, a uma função de ensino. E o que é que esse salmo de Davi está querendo nos ensinar? Quando nós pecamos, nós tendemos a ficar entristecidos depois de confessar, depois de pedir perdão, depois de ser perdoado. Nós tendemos a ficar entristecidos porque caímos no pecado, porque pecamos, seja qual pecado for. E aqui não falando só de adultério, que foi o caso de Davi, mas qualquer pecado. Então, o que esse salmo tem de didático, o que ele pretende nos ensinar? Que após o pecado, após confessar, pedir perdão, receber perdão, nós não devemos nos entristecer por ter pecado ou por ter caído em pecado. Mas a posição, a atitude, o comportamento da pessoa que passa por isso é de alegria, alegria pelo perdão. Então, depois de confessar, pedir perdão, receber perdão, o comportamento deve ser alegre. E olha só, ele começa falando exatamente sobre isso. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, mais do que feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. No 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E aí ele fala no 3, enquanto que eu fiquei quieto, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Ou seja, enquanto eu estava com um pecado encoberto, enquanto eu não confessei, o meu corpo ficou doente. E nós sabemos hoje que tem muitos servos do Senhor, muitas servas do Senhor, adoentadas mentalmente, psicologicamente, por conta de a alma estar doente, por causa de pecado. Veja que eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que todas as pessoas doentes é por conta de pecado, não. Mas que muitos casos, muitas situações é sim. Tá bom? Então sempre precisa ali essa autoanálise, verificar se o coração não está endurecido, não está ali cauterizado para a palavra de Deus e não está percebendo. Muitas vezes nós pecamos e nós nos acostumamos com o pecado de tal forma que a gente nem percebe mais que está pecando, e é o que nós chamamos de coração cauterizado. Então vamos lá, Salmo 32, um salmo didático, um masquil de Davi, onde ele fala sobre a felicidade do homem que foi perdoado. O versículo 3 é importante, que enquanto não confessava, o corpo adoecia, e nós vimos lá com Davi ontem que ele não confessou o pecado imediatamente. Ele pecou. E quando o profeta Natan foi falar com ele, já tinha se passado aí cerca de 1 ano, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, já que a criança tinha nascido, inclusive. Então, pelo menos 9 meses. Se fosse uma criança recém-nascida, a Bíblia não fala quanto tempo tinha, mas também acredito que não seja mais do que 1 ano, por conta de que no finalzinho do capítulo 12, então ele vai ter guerra novamente no tempo dos reis. A estrutura do capítulo 32, do 1 ao 5, o poder da confissão, o quanto confessar é importante. O 6 e o 7, sobre os fiéis orando. Então, olha só,
Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas estás a ele. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. E aí os versículos 8 a 10 é sobre o aconselhamento, sobre eu o aconselharei. Como falando isso? Confessar é difícil? É. É assumir que erramos. Confessar é assumir que nós erramos diante de Deus, muito mais do que qualquer outra pessoa. Mas confessar é o caminho para a liberdade. O que é perdoado se torna mais do que feliz. É o que Davi está falando aqui. Enquanto nós não confessamos, nós ficamos presos, nós ficamos amarrados, a vida não flui, as coisas não acontecem do jeito que é para acontecer. E enquanto não confessamos, as bênçãos de Deus para a nossa vida ficam retidas. E algumas bênçãos chegam nem a acontecer mais. Por conta que era para ser naquela fase, naquele período, e a gente está ali com o coração embrutecido, com o coração duro. Então nós precisamos aprender que confessar deve fazer parte da vida daqueles que servem a Deus. Pecar, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos pecar. O que nós precisamos é entender. Filipenses 1:6 fala sobre isso, que o Espírito Santo está reformando o nosso coração. Eu preciso pecar cada vez menos. Eu preciso entender o pecado na minha vida e confessar e deixar e me esforçar e trabalhar para fugir da tentação, fugir da situação de pecado. O pecado, ele faz parte, né? Não tem como nós dizer não vou nunca mais pecar. Enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos. Mas deve ser uma caminhada progressiva rumo ao céu, em busca da santidade. E isso significa pecar cada vez menos, nos sujeitar cada vez mais. Se eu não estou pecando menos, é porque eu não estou me enchendo mais de Jesus. Então eu preciso parar e rever a minha vida. Vamos para o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo muito conhecido. Sempre quando nós falamos do pecado de Davi, as pessoas lembram bem mais fácil do Salmo 51. Embora o 32 seja tão importante quanto, que o 32 fala dessa felicidade pelo perdão, essa gratidão pelo perdão, essa mais do que feliz pelo perdão de Deus. Vamos então para o Salmo 51. O Salmo 51 é a confissão então de Davi, em forma de poema, em forma de poesia, e é um quebrantamento sincero diante do Senhor, com o objetivo de que Ele perdoe. Você sabe a diferença entre arrependimento e remorso? É muito fácil nós pensarmos nos outros. Eu sempre falo isso, é mais fácil, Jesus falou também que é mais fácil nós olharmos o pecado do outro, o cisco no olho do outro e ignorar a trave que está no nosso olho. E é muito fácil nós olharmos para o outro e vermos se o que ele passou foi um arrependimento sincero ou foi só remorso. Mas vamos nós nos colocar na situação da pessoa que peca, porque somos pecadores. E pense agora, você sabe qual é a diferença de arrependimento e remorso? Então olha só. A estrutura do Salmo 51. Do 1 ao 4, a confissão de Davi. Do 5 ao 10, ele pede para Deus criar um coração puro. Do 5 ao 10, é uma oração de Davi pedindo para criar um coração puro. E do 11 ao 19, pedindo para Deus dar a alegria da salvação novamente. Mas para isso, nós precisamos entender qual que é a diferença, então, de remorso e de arrependimento. As duas coisas estão no coração, tá? Mas é muito a intenção. Então, o arrependimento é porque você eu me conscientizo, né? Foi para usarmos o eu. No arrependimento, eu me conscientizo de que eu errei diante de Deus, de que eu entristeci Deus, de que tem algo errado comigo por ter errado, por ter pecado.
Então, no arrependimento, há uma decisão. Eu decido por mudar. Eu decido e peço ajuda a Deus para alterar o meu caráter. Porque aquele pecado específico, e cada um de nós, de acordo com o temperamento, de acordo com a personalidade, com a criação, nós temos tendências a pecados. Eu tenho tendência a um tipo de pecado, você tem tendência a outro tipo de pecado. Então, no arrependimento, nós nos conscientizamos que pecamos diante de Deus, que pecamos contra Deus. E nós clamamos, então, por perdão, nós confessamos, pedimos perdão e pedimos que Deus nos mude, altere o nosso caráter. No arrependimento, o que importa é a minha vida diante de Deus. No arrependimento, entre aspas, a consciência pesada diante de Deus, ela é tão grande que quando eu percebo o meu pecado, eu entro como que num desespero ou numa preocupação de me acertar logo com Deus. E aí Deus perdoa. E esse arrependimento, sendo sincero, o Espírito Santo vem e começa a trabalhar no meu coração. Não é de uma hora para outra, é um trabalhar. Porque o pecado, ele é também parte de um processo. É a ponta final do processo. Então, Deus vir e mudar, não é que Deus não tem poder para nos mudar. É porque depende bastante de nós. Então, o Espírito Santo vai mudar o nosso caráter de acordo com como nós vamos avançando nessa mudança. Então, o arrependimento, ele está muito mais voltado para Deus, dizendo Deus importa, é a presença de Deus que me importa. O remorso não. O remorso é uma tristeza que vem por conta da consequência do pecado. Então, por exemplo, um caso bem típico, marido e mulher brigam. Aí vamos nos colocar, a mulher se arrepende de ter falado. Ela se arrepende diante de Deus porque ela entende que antes de ter magoado o marido, ela pecou contra Deus, porque Deus falou para amar o próximo como a nós mesmos, para respeitar o marido, para ser submissa ao marido, para cuidar, para servir, e ela entende que diante de Deus ela descumpriu isso. Então ela vai pedir, vai confessar e vai orar para que Deus mude esse jeito dela, o jeito de falar dela. Isso mexe com o caráter. No remorso, quando tem essa briga, quando tem essa discussão, vamos falar de briga mesmo, que as discussões são, dependendo aí, fazem parte aí do dia a dia. Mas quando tem essa briga no remorso, então eu não estou me importando tanto com a minha situação diante de Deus, mas eu fico entristecida porque o meu marido ficou triste. Eu fico entristecida porque devido à tristeza dele, ele não vai querer sair comigo, ele não vai querer ir em tal lugar, não vai querer fazer tal coisa. Então o remorso é uma tristeza, é se remoer pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si. No arrependimento é o pecado em si, contra Deus. No remorso é as consequências que me preocupam, que me entristecem, que me deixam mal. No arrependimento há mudança real. Ela pode não acontecer 100% na hora, porque como eu disse, vai ser um processo do Espírito Santo dentro de mim. No remorso, as minhas mudanças, elas estarão sujeitas ao quanto eu consigo me segurar, ao meu autocontrole. Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas pedem perdão e passam um tempo e lá comete o mesmo tipo de pecado. A mesma falha. Por quê? Porque não teve um arrependimento sincero, onde ela buscou ajuda do alto, ajuda do Espírito Santo para mudar o caráter dela e mudar o jeito dela. Mas ela ficou preocupada com a consequência e ela tentou por ela mesma ter um comportamento diferente. Ela tentou por ela mesma exercer o autocontrole. E aí não aguenta. Porque o que é fruto do remorso não aguenta muito tempo. O que é fruto do remorso não
passa pelo teste do tempo. No primeiro momento onde a pessoa estiver um pouco mais estressada, ou ela estiver um pouco mais cansada, ou ela estiver suscetível àquele pecado, seja qual for, ela vai pecar de novo. Por quê? Porque a mudança dela foi por ela, dela mesma, na força dela, baseado no remorso. Quando a mudança é nossa, mas baseada na afronta que nós cometemos diante de Deus, o Espírito Santo vai nos ajudar, e pode ser que nós pecamos de novo, pode ser sim, mas vai ser diferente do que aquela do remorso, porque foi na minha tentativa de mudança. Dependendo do que é, esse processo de mudança demora mais. Precisa de ajuda externa, precisa de ajuda do cônjuge, precisa de mais. No remorso não, a pessoa vai na própria força. No arrependimento, a pessoa vai na força do Senhor e ainda pedindo ajuda de quem está ao redor ali, de uma rede de apoio. Seja de um pastor, seja de um conselheiro, de uma conselheira, de uma amiga, onde a gente pede ajuda e fala, eu estou tentando mudar isso aqui porque eu pequei, eu vi que é uma mudança de caráter da minha parte, eu preciso mudar. Entende? Então é sério. Remorso e arrependimento. E aí a gente entendendo essas duas coisas, a gente não só entende o outro, porque que muitas vezes não dura muito aquele pedido de perdão, a pessoa peca de novo, a pessoa erra de novo. Mas é mais nós mesmos. Quanto que nós mudamos quando confessamos um pecado e o quanto nós não mudamos. Tem a ver com isso. Se foi arrependimento de coração ou se foi só um remorso por causa das consequências. Davi aqui então fala, ele começa orando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Olha aqui. Aqui a gente vê que ele realmente se arrependeu, porque ele reconhece que foi contra Deus. Davi, ele demorou para se arrepender, quase 1 ano. Mas quando ele se arrependeu, foi realmente de coração, com sinceridade. Então, olha aqui a característica de Davi, sinceridade. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, ele coloca o quê? Deus é o que importa. No arrependimento, a gente não se preocupa de perder alguém, de perder alguma coisa, de perder um cargo, de perder um status. Por quê? Todas essas coisas elas se tornam secundárias no arrependimento. Porque no arrependimento, o que realmente importa é a presença de Deus. O que realmente importa é nós estarmos bem diante de Deus novamente. E é o que Davi coloca aqui no versículo 3 e no 4. Aí no versículo, vamos por aqui, no versículo 10, ele coloca então ali uma dependência de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, Senhor, eu quero estar contigo. O que me importa é estar na tua presença. Então tira o que está aqui e faz novo. Cria em mim um coração puro e renova um espírito reto, mostrando essa dependência de Deus. No versículo 11, reforça mais ainda essa situação de que o que importa é Deus. E aqui ele coloca então um desejo de estar perto de Deus. E ele sabe que o pecado nos separa de Deus. Olha o que ele escreve no 11. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, sempre quando nós nos preocupamos com cargos, com funções, com pessoas, com coisas que podemos perder se confessarmos o pecado, então não está sendo arrependimento sincero, está sendo remorso. O remorso, ele pensa nas consequências, ele pensa nas coisas que vamos perder ou nas pessoas, nos relacionamentos. O arrependimento, tudo isso se torna secundário. No arrependimento, o que mais importa é reatar o relacionamento com Deus. E aí o versículo 12, Davi pede, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me
com o espírito voluntário. Então ele pede essa alegria da salvação, e nós lemos lá no 32, começamos falando do 32, que Davi nos ensina então que quando nós nos arrependemos, confessamos, pedimos perdão e recebemos o perdão, nós temos todos os motivos para sermos felizes com Deus. Mais do que feliz, bem-aventurado aquele que recebe o perdão de Deus. Por quê? Porque volta a ter essa alegria da salvação. Pode até estar triste porque perdeu coisas, porque perdeu situações, porque perdeu relacionamentos, mas por ter ali a sua salvação com Deus, vai sentir novamente essa alegria. Então, no arrependimento, não importa se eu perco algo, o que eu não quero é perder a presença de Deus na minha vida. É o que nós vemos aqui no 10, no 11 e no 12. Leia depois o capítulo 51, nós vamos ver que Davi, depois ali de ter a sua alegria restaurada, ele entoa louvores a Deus, ele canta a Deus, e ele ainda pede a bênção de Deus sobre Sião. Vamos para o Salmo 86, que é o nosso terceiro salmo de hoje. O salmo é um masquil, é um salmo didático, é um salmo de ensinamento. O 51 é uma oração de confissão e pedido de perdão. E o 86 é uma oração de súplica de Davi. Deus não quer de nós, Ele não quer que nós tenhamos uma vida só de dor, só de angústia, só de aflições. Deus quer uma vida feliz para nós. Jesus veio e reforçou isso. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e não só vida, mas vida em abundância. É uma vida que transborde. E essa vida, para transbordar, ela precisa começar transbordando o amor de Deus. O apóstolo João fala, o amor me amou primeiro. Então, se eu estou cheia, se eu realmente sinto o amor de Deus transbordando na minha vida, eu vou viver assim e transmitir isso também. E nessa oração de Davi, nós temos isso, uma oração de súplica de Davi, pedindo que Deus dê um coração fiel a Davi, onde ele possa servir a Deus e sentir alegria novamente. Olha só inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim. Aí olha o 4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. E olha o versículo 11, que é o versículo que eu falo, o versículo de destaque aqui. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Olha que interessante. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu vou andar nele. Então não basta nós sabermos, nós conhecermos e nós lermos a palavra de Deus. Nós precisamos viver essa palavra também. O Salmo 86, ele está dividido assim, do 1 ao 6, essa súplica pedindo para Deus alegrar o coração do servo. Do 7 ao 11, pedindo para Deus dar um coração fiel a Deus. E do 12 ao 17, pedindo então que o coração, né, falando, Senhor, aceita o meu coração, porque eu vou te louvar com ele, com todo o meu coração, com esse coração fiel que tu criaste novamente aqui em mim. Esse Salmo 86, ele acaba nos dirigindo bastante ali para Tiago 1:22, que fala que se eu já conheço a palavra de Deus e eu não vivo a palavra de Deus, eu estou me enganando, auto-engano, eu saber o que precisa ser feito e não fazer. E geralmente nós sabemos e não fazemos quando estamos cheios de eu. O eu está muito grande, o egoísmo está muito grande. Então nós não, é a minha vontade, é o que eu quero, é o que eu vou fazer, eu tenho direito.
e esse tipo de coisa. E quando o eu cresce, o eu está muito grande dentro de nós, daí nós não conseguimos mesmo ler, meditar e fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Mas quando nós trabalhamos dia a dia, através das disciplinas espirituais, para o eu diminuir, aí sim nós começamos a cumprir com a palavra de Deus e conseguimos então viver esse versículo aqui, 86:11 de Salmos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém? E agora nós vamos lá para o Salmo 122. E o Salmo 122, ele está bem atual, inclusive com o que Israel está passando no momento. Então, assim, antes mesmo de ler aqui o Salmo 122, é um cântico dos degraus, é um cântico de peregrinação. Eu já expliquei isso numa das lives, qual que é essa diferença, né? O que significa esse cântico dos degraus. É um cântico de Davi e é uma oração pela paz de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém se tornou a capital de Israel, a cidade mais importante de Israel durante o início do reinado de Davi. Lá ele se tornou, os primeiros 7 anos e meio, ele foi rei de Hebrom, ali rei das tribos de Judá e Benjamim. Depois de 7 anos e meio, as outras 10 tribos chamaram Davi e falaram, venha ser rei de todos nós. E aí Davi se tornou rei das 12 tribos, ou seja, de Israel unificado. Até eu falei aqui, eles comemoraram durante 3 dias e 3 noites o fato de Israel estar unida com um rei, num estado, numa nação unificada. Falei bastante sobre isso na live daqueles dias, que teve, né, aí dos primeiros capítulos de 2 Samuel. Então, Jerusalém não era a capital de Israel antes, não era uma cidade importante, ela se tornou importante com Davi. Foi Davi que tomou ali Jerusalém, tinha inclusive outro nome, e foi Davi que colocou então esse nome, né, de Jerusalém ali por conta dele gostar ali da cidade, ter conquistado. Sabemos que foi tudo na direção de Deus. E com Davi, Jerusalém começa a se tornar importante, e ela é sim até hoje importante e é ponto-chave em tudo que acontece ali em Israel. Então, do versículo 1 ao 5, nós temos essa alegria de ir à casa de Deus, e os versículos 6 e 7, Davi falando, orem pela paz em Jerusalém. E aí, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E não tem como falar desse salmo sem 2 coisas, né? Primeiro, orar pela paz em Jerusalém, orar pela paz de Israel, que é a segunda parte, leia aí depois, né? A partir do 6, orai pela paz de Jerusalém. Quem orar pela paz de Jerusalém vai ter prosperidade. Haja paz, e aí tem a oração, né? Haja paz dentro de seus muros. Mas olha só, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, trazendo isso para nós. Nós temos sentido alegria de ir à casa do Senhor? Com todo esse período fechado que nós passamos, ano passado, esse ano, você sentiu alegria de novo quando reabriu e pudemos ir para a igreja? Tem sentido alegria de ir para a casa do Senhor? Ou você perdeu a alegria, perdeu o costume e não está indo mais e está ficando só em casa? Pense sobre isso. O que tem nos movido? É a fé em Deus, de que é Deus que determina o nosso primeiro dia na terra, o dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte? Ou nós temos dado espaço para o medo? O que nós sentimos quando chega a hora de ir num culto, o que nós sentimos quando chega aquele dia especial de ir na casa do Senhor? Temos sentido essa alegria? Ou simplesmente achamos que não precisa mais? E eu termino os comentários de hoje com esse versículo. Ele precisa ser real na nossa vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Deus abençoe.